Então aqui no objetivo 3, que a gente vai ver agora aplicações das inequações, a gente vai para a questão 49, que diz o seguinte: a Nádia recebeu grade de 80%. Tá, aqui desculpa a tradução, eu vou tentar ler para interpretar o que está acontecendo. 80%, 86%, 73% e 91%. Tá, e aqui ele recomenda voltar, por exemplo. Eu acredito que esse seja o aproveitamento, né, das avaliações que ela fez, né? Esse quiz grades aqui deve ser essas notas aí. A gente já viu uma questão parecida com essa, e essa parte aqui, ó, se ela tira acima de 90%, de 90% para cima, a nota, o conceito, sei lá o que dela seria um A, né? 80 até menor do que 90 seria B e assim por diante. Então eu acho que é mais ou menos isso. Qual grade will hold she need para fazer a 50? Uma quinta nota aqui, então tem 4, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Para conseguir um B de média. Isso quer dizer que a nota dela tem que ser um pouco a mais de ou 80%, maior ou igual a 80% e menor do que 90%, para ela conseguir um B. Então na soma de tudo isso daqui, 80, 86, 73 mais 91, para ela conseguir um B, a gente vai ter que somar mais um X aí, né? Para ter 5 notas, fazer a média disso. Vamos fazer o seguinte: primeiramente, eu vou ter que colocar uma letra aqui. Vou colocar média, tá? Um M, para mim poder inserir a minha equação. Estou começando a aprender a usar essa porcaria do Word aqui, então a gente vai com calma nesse começo. Então, se ela tem que ter uma média de tirar um B, né, que a média dela teria que ficar entre 80% e abaixo de 90%, tá, vamos lá. Ele usaria inequação, né? Ele usaria inequação, então isso daqui, vamos escrever em forma de inequação. A nota dela, o valor tem que ficar entre 80, então tem que ser maior ou igual a 80%. Então isso daqui tem que ser maior e tem que ser menor do que 90, para ser um B, né? Então vou colocar aqui, pronto. E o que que vai aqui dentro? Vão as 5 notas: 80, 86, mais 86, mais o que? 80, 86, 73 e 91. Mais a quinta nota aqui, que seria o valor X que a gente não conhece. Então essa inequação que vai ficar desse jeito, e tem que ser menor ou igual a 90, né? Então o X, se eu somar com essas 4 notas aí e dividir por 5, eu quero que esse valor total que vai sair dessa coisa aqui seja pelo menos igual a 80, ou tem que ser menor que 90 aqui, maior que 80 ou igual e menor que 90, para ela conseguir um B de média, né? É possível obter isso? Cara, assim, aqui o mais fácil, na minha opinião, tá, aqui seria como tu tem que montar o problema, porque é uma aplicação de inequação e tudo mais. Mas eu faria só esse pedacinho aqui, resolveria só isso daqui, em vez de ter que fazer a multiplicação, que primeiro quer se livrar desse 5 que está dividindo embaixo. Então, tu multiplica ambos os lados por 5. Aí tu vai ficar com o quê? Tu vai ficar com 80 vezes 5, que é 5 vezes 8 é 40, então dá 400. E 400 tem que ser menor ou igual, eu não sei, eu não acho tão interessante assim. Agora eu jogo meu símbolo para lá para casa do caçamba. Tem que ser menor ou igual a isso daqui. Então copia tudo isso e cola aqui. Pronto. E isso tem que ser menor do que 5 vezes 90, né? Estou multiplicando todas as parcelas aqui por 5,
Então, 5 vezes 9 dá 45. E 45 vezes 10 dá 450. Eu espero que tu entenda que eu tô olhando para esse 90 como se fosse 9 vezes 10, né? Então eu primeiro escolhi multiplicar, fazer 5 vezes 9 para depois multiplicar pelo 10, porque eu sei que basta adicionar um zero aqui no final do número daí. Tá, então fazendo nesse formato que o livro gostaria que a gente fizesse, né? Agora basta fazer essa soma aqui e depois tentar isolar o x. Então vamos fazer isso, a gente já fez isso, essas questões. Não é essa específica, né, mas fez uma questão similar. Então sabemos o que fazer, eu acho, né? 80 mais 86. 80 mais 86 mais 73 e 91. Então 73 mais 91. Isso vai dar 330. Muito bem, 330. Copia isso daqui. Replica essa linha para a gente ter como referência. Aqui ele ficou na forma de fórmula, né? Então, 330. Se eu der Enter, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o outro lá para baixo. Obrigado. Muito bom, fez bem. Fez o teu trabalho. Muito bem, agora a gente tem esse 330 aqui, que está junto com o x. A gente quer dar um jeito de sumir com ele, né? Então vamos subtrair 330 em todas as parcelas aqui. 400 menos 330 dá 70. Então, se colocar o menor igual aqui, 70 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor do que 450 menos 330 dá 70 com 50 dá 130, 120. É isso mesmo? Vamos lá, essas coisas aqui que eu digo pra vocês assim, faz no caderno, são continhas simples. Se eu tivesse o caderno eu faria, só não faço porque eu tô usando a porcaria do desse editor de texto aqui, né? Pra fazer essas contas. Mas o que tu faria? Já que tu tá subtraindo 330 de tudo que é canto, ó, eu vou te mostrar. Talvez tem gente que nem sabe. Eu não tenho costume de fazer assim. Então tu tem 450. Olha o tempo que leva aqui. E aí tu faz menos 330. Olha que bonitinho vai ficar no teu caderno. Aí tu faz o risquinho aqui embaixo. Vamos lá, 0 menos 0, 0. 5 menos 3, 2. E 4 menos 3, 1. Então, 120, essa é a tua resposta. Tá vendo? A gente faz no caderno rapidinho essas continhas aí. Inclusive para treinar, né? Para a hora de uma prova, alguma coisa. Então, a tua nota, o valor da nota que tu teria que tirar para te obter uma média, um B, né? Aqui o teu x ele tem que ser maior ou igual a 70, a tua média pode ser 70 na última prova. Ou ela tem que ser menor que 120. Tu nunca vai tirar acima de 100, né, numa prova. Então, seria um 100% de aproveitamento, né? Então, nunca vai ser acima do 100. Então, a tua média vai ficar entre 70 e 100. Tu tirando qualquer valor aí dentro, tu consegue tirar um B, tá? Porque daí vai somar aqui com essas notas. Ia ser dividido por 5 e tu vai conseguir ficar com a média B. Muito bem, é só isso. Tem mais alguma coisa? Não. Então vamos verificar se está certa a nossa resposta. 49, letra A. Nádia precisa de uma média, uma nota, um score, que seja maior ou igual aqui a 70%, mas menor do que 120%. Ou seja, isso aqui corta no 100%. Esse 20% a mais não tem como. Para conseguir uma média B.
E é isso. Tá bom. Tá aí, eu não vou escrever tudo isso, mas é a resposta. E a letra B pede o que para nós? É possível para a Nádia conseguir um A, uma média A, para os seus quizzes, cara, quizzes, sei lá. Vamos pesquisar, porque isso aí tá me incomodando. Tem palavras que tu não sabe o que significa e aí fica ali incomodando. Tradutor, tradutor. Quizzes, né? Quase, cara, quase. Quizzes, testes. Legal, testes. Ficamos bem com isso? Ficamos. É possível para Nádia conseguir uma média A nos seus testes? At least 90%. Ou seja, ficar acima ou igual a 90% ou acima disso. Vamos ver. Primeiro a gente vai usar quase os mesmos valores. Só que agora a gente vai pegar, vem cá, vai pegar você. E aí, obrigado por ter copiado tudo. Ctrl C. E isso tem que ser maior. Bota aqui. Nossa, olha o tamanho que fica, cara. Puta. Que fonte que tu tá usando, cara? Tá viajando? 58? Quando, como e por que isso aqui ficou com 58? Ele tá ajustando o tamanho, cara? Não pode? Hã? Só pode ser loucuras. Tá? Esse valor... Ah, agora ele diminuiu. Obrigado por entender que eu preciso que isso seja menor. Isso aí tem que ser maior ou igual, tá? Não é menor só. Não é só maior. Maior ou igual a 90. É possível que isso aconteça? Cadê o maior ou igual? Eu não gosto de não poder deixar os favoritos fixos aqui, que daí tu sabe exatamente onde está cada símbolo. Então para ela conseguir um A, não 80, cara, 90. Para ela conseguir um A, o valor de X aí, quando somar tudo isso daí, tem que ser maior ou igual a 90. Esse resultado da esquerda aqui. Vamos ver se dá, né? Que nota ela precisaria tirar. Eu tô prevendo que não dê. Porque olha a última questão que a gente fez aqui. O X, ele tinha que ser os valores de X aqui pra gente conseguir um B, né? Que nota ela ia ter que tirar pra gente conseguir um B. Olha que o valor de X da nota da última prova, do último teste dela, tinha que ficar entre 70 e 120. Então, aqui tem um problema, porque se para tirar um B, ela tinha que tirar uma nota de até 120, que é impossível, o máximo que ela ia conseguir tirar é 100, aqui já não ia dar, ó. Porque a gente estava trabalhando com um negócio que a nota dela tinha que ser menor do que 90. Então o X, isso daqui, tinha que ser menor do que 90, não podia chegar nos 90. E aqui a gente está exigindo que isso seja ou maior ou igual a 90. Não vai dar. Esse mesmo valor que o X ia ter que ser mais alto do que 120 para ela ser igual a 90 ou maior. Mas vamos lá, a gente já sabe um pouco das coisas aqui. Primeiro que tu sabe que a soma das 4 primeiras notas dela tem que ser 330. Então, a gente já sabe disso. Mais x, isso tem que ser maior ou igual a 90. Copia você, cola aqui, pronto. E agora? Agora é só subtrair aqui. E está dividido por 5, né? Burro. Eu não vou conseguir. Vamos ver se eu consigo inserir aqui a equaçãozinha sem ela me jogar lá pro meio. Consegui, dessa vez deu. Então, abre parênteses, joga isso aqui pra dentro. Coloca dividido por 5 e tá pronto. Tu tá de brincadeira, né, cara? Tu tá de zoeirinha, brincadeirinha. Ele destaca pro meio. Isso aqui também deve ser alguma configuração que o cara faz
que ele se ajuste melhor. De novo, é coisas que eu ainda não sei mexer no Word e nem procurei fazer. Mas é muito melhor inserir as equações aqui do que no LibreOffice. Falando nele, eu não desinstalei, né? Eu disse que ia desinstalar essa porcaria e eu não minto. Se eu aviso que isso vai acontecer, vai acontecer. Não, tu não vai pedir para reiniciar o computador, né? Fechar aplicativos automaticamente e tentar reiniciá-los após a conclusão da instalação. Se tiver alguma coisa aberta do LibreOffice, pode fechar. Aí o engraçado seria esse vadio aqui pedir para reiniciar o computador, né? Ia ser interessante. Vamos lá. Eu me despedi dele ontem, mas não desinstalei. Nossa senhora, até pra desinstalar essa porcaria é lenta, cara. Poxa. Isso é uma brincadeira mesmo. Falando em lentidão, eu comprei um pendrive da Kingston. É necessário reiniciar o sistema para as alterações. Não, pô. Vai reiniciar, mas até isso, cara. Vai tomar banho. Depois a gente reinicia o computador, não tem problema. Se é pra me livrar dessa porcaria, tá. Aqui eu vou multiplicar por 5, então a gente mais ou menos já sabe quanto é que isso vai dar, né? 330 mais x tem que ser maior ou igual a alguma coisa. E que coisa é essa? É 5 vezes 9, que é 45, vezes 10. Põe um zero aí. Então, nesse caso, o meu x, como a gente já tinha visto, tem que ser maior ou igual a 450, que a gente já fez, menos 330, que é 120. Que é impossível de conseguir essa nota aqui, né? O máximo que tu teria para o valor do x aqui do teu teste seria 100, então isso aqui é impossível de acontecer, ela nunca vai tirar um A. Deveria ter estudado um pouco mais, se a gente for olhar as notas aqui. 80, 86 e 73 é um problema. Deveria ter estudado muito mais, cara. Lamento, mas um A não consegue. E essa letra B, né? Eu nem tô separando, devia separar essas coisas. Pra que não fique feio. Vamos lá. Onde é que começa a B? Começa aqui. Tá aí, começa a B. E a letra A tá aqui, a gente deixa tudo bem organizado. Muito que bem, muito que bem. A única coisa é essa separação aqui, que eu não queria que acontecesse, mas já que tem criado, a gente tem que aprender a conviver com isso. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Letra B. É impossível para a Nádia, acredito eu, conseguir um A por causa que ela precisaria obter lá, conseguir um 120% no seu último teste. Isso é impossível de conseguir, é impossível conseguir mais do que 100%, né? Tá aí, a gente já viu isso, muito que bem, então vamos seguir a vida. Para a questão 51. Tô com o costume de salvar o arquivo, né, para não ter perigo de perder, mas acho que eu vou ter para salvar de 1 minuto em 1 minuto, então não tem tanto risco assim. Tente tire received tests grades TIE. Espero que isso não seja um nome. E se for, é um nome curto, né? Então os testes estão lá: 78%, 75%, 71% e 83%. E 73%. Isso aqui garante o quê? Um C, né? B, as notas teriam que ficar de 80 até 90, né? Contando com 80. Isso aqui vai ser um C, né?
não tem nem como salvar. Baseado na grade, ela precisa fazer um sexto teste para conseguir um C. Se o C é... Nossa, é a partir dos 75%, mas menor do que 80%. Eu achei que era dos 70%. Não, não é tão simples assim conseguir o C, não. Então, tá bom. 75% a 80%. Ela consegue? Olha, pela média que tá aqui, consegue, né? Aqui tem 78, 75, 71, esse 83 e puxa um pouco a nota, ajuda esse 71. Não é impossível não. Consegue um C. Ela conseguiria um B? É possível conseguir um B? 80. Vai, acho que forçando vai um 80% aí, né? Na soma disso aqui mais um sexto teste. Deve daí. Vamos ver. Ô grande porcaria. Ô pequena porcaria miserável. E essa aqui a gente não tem gabarito. Ok, então vamos com calma. 78, 75, vamos copiar. A letra A. Como é que eu vou montar essa inequação? Essas notas dela tem que ficar entre 75%, que a gente só vai usar o 75 aqui, esquece a porcentagem. E na verdade esquece essa equação, primeiro insere o símbolo aqui. Essa nota tem que ser maior ou igual a 75. Então, puxa vida, puxa que puxa que puxa. E tudo isso dividido por 6, porque serão 6 testes. E isso daqui tem que ser menor do que 80 para ficar com um C, né? E agora vamos voltar para a equaçãozinha. Cara, isso aqui é muito melhor. Tu tem no LibreOffice tu tinha que dar um duplo clique aqui e às vezes não pegava e mudava tudo a tela, ia lá para cima do texto lá. Agora que fica bem estável para mexer com as equaçõezinhas. E acho que esse pequeno quadradinho, retângulozinho aqui serve para mudar o tamanho da equação, enfim. Aqui 75, 78, 75, 71. Então vamos lá, 78 mais 75 mais 71 mais 71, tarará, 83 e 73 mais 83 mais 73 mais o sexto teste que vale X. Tudo isso dividido por 6 tem que dar entre 75 e 80. Primeiramente, vamos dar um enter aqui para ver o que acontece. Assim já de tamanho tá bom, né? Dá para entender que com o tamanho de fonte que eu tô usando não tem como exigir mais. Vamos descobrir quanto é que isso aqui fica. Na verdade, vamos organizar isso assim. Copia, cola aqui. E agora sim, vamos descobrir quanto é que isso aqui vale. Depois que eu descobri que dava para colar na calculadora aqui. 380. 380, beleza. Vamos copiar esse valor. Vamos colar aqui. Pronto. Agora dá para voltar, né, meu bem? Dá para vir para esse lado de cá. Pronto. Aqui tem um espacinho e aqui tem um espacinho. Legal. Então agora que já está tudo bem organizadinho, a gente multiplica ambos os lados. Quer dizer, ambos os lados, não, todos os termos aqui por 6, né? Todas as parcelas dessa tarefa que eu não sei chamar de nome certinho, mas tá aí. Vou multiplicar tudo por 6 e ver o que dá. E aí agora a gente vem na calculadora e faz aí, né? Não, a gente vem pra cá pro caderno. Esse aqui é o suposto caderno. E a gente pega o lápis e faz assim. Mas não assim, não tão assim, tá? 75 vezes 6.
que o cara tem que dar o exemplo, né? Não adianta tu recomendar para as pessoas fazerem as coisas no caderno e tu mesmo não fazer. Não tem como. Então, 6 vezes 5 dá 30. Vai o 3 aqui, porque eu não sou tão bom da memória assim. Tem gente que faz as continhas sem escrever o número pequeno aqui em cima. 6 vezes 5 é 30 e 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. Volta aqui, tu põe o 5 embaixo do 7 e o 4 vem pra cá. Então, 6 vezes 75 dá 450. E se tu for desconfiado, tu faz na calculadora. 75 depois é fazendo lápis. 450. Exatamente. Então, aqui tu tem 450. 450 eu falei. Isso tem que ser menor ou igual. Com os meus símbolos. Menor ou igual a 380. 380 mais x. Que tem que ser menor do que 80. Pronto. Agora tu subtrai 380 em tudo que é canto aí. Tu vai ficar com 450 menos 380 dá 70, né? É só pensar. 380 mais 70 dá 450. Então, é por aí, é por aí, é por aí. 70 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor do que 80, para ele conseguir um C. Então, se no último teste ele tirar entre 70 e um valor bocó, bobão, buro, tu tem que multiplicar em tudo que é canto aqui por 6. Me esqueci desse lado aqui, né, cara? Tá vendo? Ó, já ia cometer um erro feio aqui. 6 vezes 8 é 48. Então, é só botar um 4, né? 6 vezes 8, 48. 48 vezes 10, 480. Então, então, Cis, 480, muito que bem. Agora, menos 380 dá 100, né? Então, para ele tirar um C, a nota dele tem que ficar entre 70% e menor do que 100. É possível dele tirar um C no somatório total. Então essa é a nossa letra A. E a letra B, que a gente viu que perguntava se era possível ele tirar um B, é possível. Qual o único caso para ele tirar B? Ele tem que tirar 100. Porque aqui a gente viu que acho que ainda é possível tirar 100, né? Se ele tirar, ele tem que ficar com a nota menor do que 100, então se ele ficar com 100 aqui, ele passa. Vamos lá. Mas vamos para B aqui para ver. Cadê você? É possível conseguir um B ou algo, um B or better para esse teste, que significa que fique acima de maior ou igual a 80%? Então vamos pegar essa equaçãozinha aqui, para lá, pega você, Ctrl C, e isso tudo aqui, nossa, vou botar um X aqui só para ele, poxa vida, cara, aí tá mostrando a capacidade total. Pronto, agora ele diminuiu aqui. Obrigado. Eu vou botar o símbolo de maior igual. Isso aqui tem que ser, né? Para ele tirar um B, essa nota somatório tudo aí tinha que dar pelo menos 80%. Então isso aqui tem que ser maior ou igual a 80%. Vamos fazer as continhas. 6 vezes 8. Aqui eu multiplico tudo por 6, né, para me livrar desse divisor aí embaixo. Vai sobrar o que aqui? Aí eu gostaria de copiar vocês aqui de cima.
se possível, se me deixar copiar. Pronto, obrigado. Então fico com essa parte. Caramba, cara. Poxa, tem que apertar Enter para ir para a próxima linha. E aí ele não copia a buçanha dos valores, ele copia a fórmula inteira. Legal. Legal. Parabéns para você. Então, a gente já tem um conhecimento prévio, tá? De que a soma disso tudo aqui é 380, não é mesmo? A gente já fez essa soma, já sabe quanto vale isso aí. 380 mais x. Então, venho para cá, do jeito que tem que ser. Coloco que isso tem que ser maior ou igual a 80. Já estou me perdendo aqui por conta da pouca prática com essa porcaria. E aqui eu vou adicionar a nossa equaçãozinha aqui, ó, que 380 mais x, 380 mais x dividido por 6. Por que, cara? Se eu tenho que apertar o Enter para ele gerar a porcaria da fração ali do jeito que eu gostaria. Daí eu aperto, ele joga o resto para outra linha. Muito bom. Muito bom. Quem programou isso aqui tá de parabéns. Conseguiu fazer do jeito mais prático possível. Então agora, multiplicando por 6 em ambos os lados aqui, eu tenho 380 mais x. Puta que pariu. Puta que pariu. Tem que dar o Enter aqui. Pronto, agora foi, né? Então tá, 380 mais x tem que ser maior ou igual. Agora 6 vezes 8 dá 48, vezes 10, 480. Então, aqui subtraindo vai dar 100, então o x tem que ser maior ou igual a 100. O x só consegue ser igual a 100, é o único caso possível. Então, se ela gabaritar o último teste dela, ela consegue ficar com B de média. Mas é o único jeito, não, nada mais que isso. Ela nunca tiraria um A, é impossível tirar um A. E quase impossível tirar um B. Pelo menos é o que eu acho. Tá, essa aí não tem gabarito, obviamente. Obviamente, a gente não precisa digitar, eu acho. Essa daí não precisa conferir, né? A gente já fez tudo, passo a passo. Não vamos exagerar tanto assim. Apesar de que, né, pra testar o Gemini lá. Vamos testar. Qual o valor de x? Vou pedir para ele resolver isso aqui. Se eu não me engano, pelo menos aqui tu consegue copiar isso aqui. Se tu colar em outro lugar, dá para entender, né? Ele traduz essa equaçãozinha e tu consegue colar no Gemini lá. Vamos tentar no Google, por exemplo. Ó, e ele escreve certinho do jeito que tem que ser, né? Se fosse o LibreOffice, não. Tu não consegue copiar a equação que tu gerou e colar em outro lugar. Ele não entende as coisas da maneira correta ali. Então, não sei, pelo formato de arquivo, sei lá, o jeito que ele usa ali, tu não consegue copiar uma equação e colar em outro canto. Então, problemas, né? Cada programa tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A única vantagem do LibreOffice que eu vi foi ter a página infinita, né? Tipo bloco de notas. Fora isso, será que eu sou um humano? Vamos ver. Vamos confirmar aqui, ver se eu sou um humano mesmo. Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Não, mas dessa vez a gente passou no teste. Isole x. Isole x. Sabendo que ele é a sexta nota
sexta nota. Vamos lá. Desigualdade, olha aí, já fez tudo bonitinho. X tem que ser maior ou igual a 70 e menor que 100. Vamos lá, é possível obter uma média acima de 80 ou igual a 80 com essas 6 notas? Vamos ver se ele responde. Vamos verificar, vamos lá, dados mais o X. Espero que ele entenda que tem o X ali. Então, beleza, ele disse que conhecia, né? Somando as 5 primeiras notas, muito bem, fez certinho. Média desejada maior ou igual a 80. Número de notas 6. Conclusão. Para que a média seja pelo menos 80, a sexta nota deve ser maior ou igual a 100. Se x é igual a 100, beleza, a média é exatamente 80. Se x é maior do que 100, aí tu vai conseguir, mas beleza. Geralmente notas são limitadas. Exemplo, o número máximo é 100 e aí por diante. Então, conseguiu entregar a resposta que a gente gostaria. Parabéns pro DeepSeek. Parabéns. Ponto negativo pro Gemini lá, porque ele não se mostrou tão eficiente em algumas perguntas que eu fiz. Aí eu troquei pro DeepSeek, né? Que até agora tem se mostrado muito útil. E a questão 51, que a gente agora não precisa se preocupar com gabarito, né? Já tem no livro. Diz o que para nós? Poverty. Nossa, 2 palavras aqui já começou bem, hein? The poverty threshold. Nossa, nem vou tentar falar. P para 4 for persons, famílias, Science 1960, can be aproximada para a equação P, poverty threshold. P igual a 1235 mais 387T. O valor P é mensurado em dólares e T igual a 0 corresponde ao ano de 1960. T1 corresponde ao ano de 1961 e assim por diante. Legal. Em 4 anos após 1960, qual é Vamos lá. Primeiro, isso daqui. O que isso significa? 2 palavras que estão me incomodando. Então, converting, pobreza, THRES, seria isso? Hold. Pobreza, limiar de pobreza, tá? Limiar de pobreza. Então, o limiar de pobreza P para uma família de 4 pessoas, ok? Em 1960 pode ser aproximado. Agora ficou mais agradável, viu? A gente consegue entender 2 palavrinhas, o resto vai se formando aí. Então, uma família com 4 pessoas, 1960 pode ser aproximado por isso aqui. P igual a 1235 mais 387T. O valor de P mensurado em dólares.
Em 1960 seria... Nossa, $1.235 em 1960 e tá no limiar da pobreza. Cara, 1960, $4 era... $1.235 era muita coisa, cara. Não é pouca coisa, não. Mas... tá bom. Se é, né? Hoje em dia, $1.235, com tudo o que aconteceu, é muita coisa. Imagina naquele tempo. Eu posso estar enganado, talvez não valeu tanto assim antigamente, né? 1960, pode ser aproximado para a equação, tá. O valor pode ser mensurado em dólares, o tempo zero, t igual a zero, corresponde ao ano de 1960. T1 corresponde a 1961, tá. Para 4 anos após 1960, então T1 é 61, T2, T3, T4. Então T igual a 4. Qual é o limite, o limiar de pobreza? Tá. Limiar. Qual é o limiar de pobreza? Abaixo de 7.000. Under $7.040. Ele está perguntando se o limiar de pobreza continua abaixo de 7.000 e poucos, $7.040. Vamos descobrir. Então, P igual a... Vou copiar aqui. P igual a 1.235 mais 387T. Nesse caso, para 4 anos após 1960, né, que seria o T0, T igual a 0, a gente vai ter P igual a 1.235 mais 387 vezes 4. É isso, simples assim. Agora o meu P vai valer quanto? Eu pego a calculadora, né? Porque você faz no caderno. Eu pego a calculadora. 387 vezes 4. Aqui tu deveria representar como uma inequação, né? Mas depois, a paciência, né? A gente... Opa, 1.500 e pouco, mais 1.235, 2.783. Eu botei só o sinal de igual lá, né? 2.783, então aqui seria... E aí, isso aqui tá abaixo dos... esse valor aí tá abaixo dos 7.000 e pouco, né? Tá. Se eu apertar a bolinha do mouse aqui, eu também consigo mexer a imagem. Espero que seja isso. Você está perguntando se tá abaixo, 2.000 e pouco ali tá abaixo. Vamos verificar o gabarito. 51. Up to 1975. O quê? Acima de 1975. Por quantos anos... tá, desculpa. Por quantos anos após 1960 o limiar da pobreza se manteve abaixo de 7.040? Por quantos anos? É só ler, né? Forward. Tá bom, a gente volta. Não tem problema. A gente tá aprendendo a fazer multiplicações, isso que importa, né? Poxa vida. Então,
por quantos anos isso aqui tá abaixo. Então vou copiar isso. A gente cola aqui. Isso vai estar abaixo de 7.040. Pronto, viu? Tão fácil. Então, agora a gente pega calculadoras e faz 7.040. Olha, coisa simples. Menos 1.235. Dá 5.800 e pouco. Dividido por 387. 15. Então T tem que ser menor do que 15. Logo, de 1960 até 1974, né? Adiciona mais 14 anos, se o tempo tem que ser menor do que 15 anos, então vai ser 14. Então, 60 até 74. Que bom que a gente entendeu a pergunta, né, de começo, assim, daí fica bem fácil de resolver. Essa é a letra A, e ainda temos uma B aqui. Eu nunca vou me acostumar aqui a não poder clicar aqui embaixo e já ir para outra linha. Esse aqui tá com um pouco zoom, né? Sim, um pouquinho mais. Não, ele não puxa para os lados. Se eu vim aqui, pronto. Vamos apertar o Ctrl B. Letra B. Muito bem. A calculadora ainda está aberta. Maravilha. E a B que é o quê? Por quantos... leia a pergunta desde o começo, cara. Não seja burro, Por quantos anos após 1960 o limiar de pobreza ficou entre 4.331 e 10.136 dólares. Vamos lá. Ficou entre esses valores. Então ficou entre 4.331. Assumiu esse valor, eu acredito. Então é menor ou igual 4.331 e 10.136. Mas cadê o valor? Tá aqui, seria o P, né? Ele ficou entre esses valores aí. Então o nosso P é igual a isso daqui, que podemos substituir aqui. E a cadeira hoje, até a outra cadeira que eu peguei resolveu incomodar também, fazer barulho. E o outro é 10.136. 10.136. Pronto. Basta isolar o T e a gente descobre qual foi o período aí, de quantos anos. E agora? Primeiro de novo, né? 4.331 menos 1.235. E é isso, não tem pra onde fugir. Vamos lá, calculadora. Eu vou adorar ter um assistente de voz pro computador. Daqui uns anos eu acho que vai sair, cara. Que tu simplesmente fala e ele te entende, ou tu aperta um botão no teclado ali pra ele entender que tu tá conversando com ele naquele momento, né? Pra tornar as coisas mais fáceis do que tu tem que estar falando o nome dele, ou pedir pra ele fazer alguma coisa, tu aperta o botão e só fala. Eu quero que tu faça essa subtração aqui, daí tu só marca aqui ou fala o valor e ele já te entrega a resposta. Então 4.331 menos 1.235. 1.235 dá 3.096. 3.096. Pronto. Isso tem que ser menor ou igual. Vamos copiar aqui. A 387. T, que tem que ser menor ou igual a outro valor, que seria 10.136. Então limpa isso aqui.
10.136 menos 1, 2, 3, 5. 8.901. Só escreve, cara, não fica 8.901. Fica tentando copiar as coisas. Pronto. E agora divide tudo aí por 387. Então, copia pra... Ó, viu? Tá vendo? Ó? Tem que vir no final, dá Enter, aí ele vai. Tá? Dividindo por 387, 3.096. Vamos lá, vou limpar isso aqui. 3.096 dividido por 387 dá 8. Eu adoro isso daqui, eu adoro, maravilhoso, ótimo. Então deu 8 aqui. Isso aqui, se eu der um Ctrl V, ele vai tudo, né? Porque... E agora 387 dividido por 387 dá 1. E só sobrou 8.901 dividido por 387. 8.901 dividido por 387. 23. Então foi assim os anos aí entre 8 e 23. Caramba. 23 menos 8, que período deu isso aí? 15 anos. Durante 15 anos. Então o número aí, a resposta, eu vou botar assim. Seria um R. Bota assim. 15. Aí eu botei 16. Né? 15 anos. É o período em que o limiar da pobreza ficou entre 4.331 dólares e 10.136 dólares durante 15 anos. Que legal. Que grande conhecimento, hein? Vamos lá ver se tá certo. A letra B, de 1968 a 1983. Será mesmo? De 68 a 78 dá 10. A 79, 80 dá 12, 83 dá 15. Tá bom. Que legal. E ele ainda disse, né? Ele perguntou os anos. Eu não creio, ele não pode fazer uma coisa dessa com a gente. Ele perguntou... Não, ele perguntou por quantos anos após 1960 esse limiar da pobreza ficou. Ele perguntou qual. O gabarito que quis ser bonitinho lá e falou T igual a 8. 8 anos após 1960, 1968. E o máximo chegou até quanto? Até 23. 23 anos após 1960, 1983. Legal, tá bom, ele deu uma resposta mais elaborada, mas o período tá aqui, ó. É isso que ele perguntou. Qual foi o período? Foi durante 15 anos. Pronto. Tá respondido. Mas não tá. Não foi bem. Isso tu que não entendeu. Pois é. Continuamos sem entender então. 52. Tem um desenho na calculadora. Por que tem um desenho na calculadora? Tá me assustando. Não, todos tem. Esse aqui também tinha, eu não tinha nem visto. Será que a gente tem que usar a calculadora? Não pode. As continhas fácil dessas. Ai, tá. 52. As continhas triviais. Coisa boba. O que ele quer que a gente faça na 52? No período de 1960, a média mileage.
Average gas mileage miles por galão por passageiro por carro, cresceu, tá. A equação foi de... Ah, mas gás não é gás, é gasolina. Gas, cara. Ah, é gás. Não, é gasolina. A média de gasolina utilizada em milhas por galão por passageiro de carro foi aumentada de... A equação é N igual a 12,6. Vamos copiar isso. N igual a 12,6. Meu cara gosta de 1960, né? Mais 0,214t. Mais 0,214t. Aproximadamente. Aproximates o que? A média de gasolina. Milhage deve ser milha, né? Sei lá. Correspondendo para o ano T, onde o T0 representa 1960, T1 representa 61 e assim por diante. Por quantos anos após, leia isso, após 1960, não vá cometer o erro de ler só o final da pergunta que não li, você confundir com as coisas. A média de gasolina foi menor do que 14,1 milhas por galão. Arredonde para o ano mais próximo. E nearest. Deve ser para menos, né? Tu arredonda para menos e não para mais. Nearest. Year. Mas se tu não tem certeza, a gente vem para cá e coloca tradutor. Round for the nearest year. O ano mais próximo. Round to the nearest year. Round. Eu escrevi round, só que eu escrevi errado aqui, to the. Eu coloquei for the. To the. Ou seja, vai dar uma diferença. Mudou completamente a coisa. Arredonde para o ano mais próximo. Tá, então não necessariamente vai ser pro menor. Então tá bom. Então vamos lá. Por quantos anos? Foi menor do que 14,1. Então isso daqui. Letra A. Quer ver que ele não vai, né? Tem que dar o Enter aqui. O desgraçado entender o que precisa ser feito. Então, isso daqui tem que ser menor do que 14,1. De novo, 12,6. Já que tem o desenho da calculadora, por que não usá-la, né? 14,1 menos 12,6. Não, cara, não. 12,6. 1,5 dividido por 0,214. Maravilha. Dividido por 0,214. 7,00 alguma coisa. Então, T igual a 7 anos. Se é para arredondar para o mais próximo, T menor do que 7,00 é 2 zeros, né? 993. Eu só vou deixar só porque fique aí. Então, se tem que ser menor, então vai ser 6 anos. Durante quanto tempo? A média
de gás foi de gasolina e gasto aí foi menor durante 6 anos. 6 anos. Então, resposta 6. Eu disse 6 anos. Bom, pronto. E que ano vai ser isso? Ele vai botar até o que? 1966, né? 1960 seria t igual a 0, t1 seria 1 ano, seria 61, 2 anos e assim por diante. Então, 6, t igual a 6 é 1966. E não tem gabarito. Ah, que lindo. Que lindo, que lindo. A gente vai digitar isso aqui no Gemini lá, ou no DeepSeek. Não, já a gente vem acertando tudo consistentemente. Vamos tentar pular um pouquinho, pelo menos, disso. Também eu posso ter copiado isso errado, né? Vem aqui 12,6 mais 0.214t. 14t. Isso ele perguntou 14.1. Então, tá, vamos pedir pra ele fazer, tá? Senão vai ficar feio eu mesmo. Depois digo, né? Não, vocês têm que verificar a resposta. Daí o cara que tá cansado aí fala assim: não, mas hoje vamos deixar. Se eu não der o exemplo, quem é que vai dar, né, cara? Alguém tem que dar em algum momento aí. Isole T. Isole T. Vamos esperar ele resolver para nós. 7.009 T menor do que 7. É isso aí. Se é menor do que 7, a gente usa 6, né? Muito bem. E a letra B, vamos descobrir o que é para nós aí. Para nozes. O que ele pede na B? Por quantos anos a média do gasto de gasolina ficou entre 17.1 e 18? E arredondar para o mais próximo. O ano mais próximo. E vamos lá. 17.1. Mas se ficou entre, aí esses valores fazem parte, né? Então, qual é que é a equaçãozinha? É isso aqui. Só que agora é aquela coisa, né? Tem mais contas para fazer. Isso daqui é menor do que 18. Tá aí. Primeira coisa, subtrai 12.6 de todos, né? De todos os envolvidos aí nessa miséria. Então a gente copia isso daqui, cola aqui de novo. 12.6 vão-se embora. De você. E fica isso aí, 17.1. Se tinha o desenho da calculadora é porque a gente tem que usar, né, cara? 17.1. Agora menos, né? Subtraindo 12,6. 12.6. 4,5. Ó, e eu tenho que ir lá, apertar Enter. Pra mim. Ah, não, aqui eu não preciso, porque aqui é só eu vim aqui e botar 4.5. Eu já tinha copiado a linha, né? Então aqui deu 4.5. E aqui 18 menos 12 dá 6. E 6 menos 0.6 dá 5.4. É isso, 4.5, 5.4. Agora basta dividir tudo por 0.21. 0.214, né? Então é o que a gente vai fazer. E 0.21 dividido por 0.214. Oh, bosta. Pronto. Aí aqui já deu 1. Agora só ir lá a calculadora. Não, mas a calculadora tá aberta, né?
Está aberta. Que bonito. 4.5 dividido, já estava aqui, dividido por 0.214, 21.02. A gente vai copiar 21.02, bota aqui 21.02. Agora 54 não, né? 5.4 dividido por 21. Não. Ah, eu não fiz isso. Eu fiz, né? Eu sou estúpido. Vamos lá. É 4.5, 4,5 dividido por 0.214. 5.06. Eu sou... Como é que deu 21 no outro, cara? Não, para. Calma. Limpa tudo aqui. Vamos com calma, a gente se precipita às vezes. 4.5 dividido por 0.214. Deu 21.02, tá? Então eu fiz essa certo e depois consegui fazer errado depois, não sei como. Então aqui eu tenho 5.4 dividido por 0.214. 25,23. 25.23. Então 25.23. Que lindo. Ele pede para arredondar isso aqui para o valor de tempo mais próximo, né? Então, se eu fosse fazer esse arredondamento, copio isso daqui de novo, né? Vou manter essa linha ali para aqui. Então, isso aqui viraria 21 e aqui 25, né? São os mais próximos aí. Então T está entre 21 e 25 anos. Ele perguntou por quantos anos? Eu espero que seja isso. Por quantos anos a média aí do gasto de gasolina ficou entre 17.1 e 18. De 21 até 25, 4 anos aí, contando com eles, né? Por 4 anos. Então a resposta: 4 anos. Vamos lá, vamos pegar você. Não, vou pegar você. E vamos lá no DeepSeek, que agora eu troco os nomes. E é que ele abre o YouTube, né? Parabéns pra você. Por quantos anos? Põe uma vírgula aqui. Quantos anos por quantos anos T, né? Ou melhor, essa parte. Por quantos anos esse valor se manteve. Isole T aí. Isole T e a gente se vê. Puxa vida. Isola T pra gente. Não precisa responder nada, porque senão eu ia ter trabalho ainda aqui. Vamos ver só se a gente chegou. Então 21,02 e 25 ponto alguma coisa. Tá aí, foi o que a gente chegou, ele mandou arredondar. Então aqui pro ano mais próximo, né? Então ficaria 21 e aqui ficaria 25. Exatamente. Valores até 3 decimais, tá? Deixou 3 casas decimais ali. Já é o suficiente, estamos felizes, chegamos na resposta, não erramos as continhas.
E agora essa é a questão quem aqui? 52. Vamos para 53. Que um dia a gente termina esse livro aqui. Não garanto quando que isso aconteça, mas um dia vai acabar. 53. Outra dessas. E depois. E acaba essa página. Então, ótimo. Maravilha. Nolvia vendeu cópias impressoras e o seu salário é de 25 mil mais 4% de comissão em vendas. A equação seria 25 mil mais 0,04x representa o seu salário em S em dólares em termos do total de vendas X em dólares. Quanto dinheiro em vendas ela precisa fazer para ganhar um salário que exceda 40 mil dólares? Não sei. Pô, mas 25 é dinheiro, hein? É dinheiro ou não é? É dinheiro. 25 mil dólares. S igual a 25 mil mais 0,04x. Então a letra A, a gente tem o quê? Isso aqui tem que ser quanto ela tem que fazer em vendas, que é o X, o já colocou, para exceder 40 mil dólares. Então tem que ser maior, isso aqui tem que ser maior do que 40 mil. Ctrl C. Maior. Não, aqui é 4 mil, aqui é 40 mil. Pronto. Então, primeiro é só subtrair 25 mil dos dois lados. Aqui deu um Enter. Pronto. Então, aqui vai ficar 0,04x, que tem que ser maior. Eu disse que tem que ser maior do que 40 menos 25, 15. 15 mil. Agora é só fazer essa divisão aí. Eu vou ficar com X. E o valor de vendas dela tem que ser maior do que calculadora. Vamos lá. 15 mil dividido por 0,04. 0,04. 375 mil dólares em vendas. Cara, eu assim, sinceramente, eu já tendo o salário de 25 mil já estaria muito bom, né? Mas é que o problema é que as pessoas ganham um bom salário, daí não vão querer morar numa casa ruim, não vão querer ter um carro ruim, daí começam a adquirir um monte de dívida, que é um negócio estúpido, né? Que daí o teu salário também não consegue suprir, em vez de morar num lugarzinho pequeno, ter gastos mais medíocres, mais medianos, assim, e ter uma vida extremamente agradável, né? Um lugarzinho pequeno, mas limpo, e sempre ter comida e ter as coisas ali. Não, tem que fazer uma dívida gigantesca para morar num apartamento grande, para ter um carro, o carro do ano, aí o gasto com o carro é muito alto, e aquele salário que é grande para a maioria não é nada, né? Se torna muito pouco comparado com as dívidas que a pessoa vai adquirindo. Então, e por que eu botei ponto aqui? Não tem ponto nenhum, cara. 375 mil. Esse ponto significa vírgula, ficaria 375,0. Bom, tem que ser maior do que isso aí as vendas dela para obter o salário de 40 mil. Vamos verificar o gabarito. Essa é a letra A. 51. 53, né? Ela precisa vender excesso de
acima de 375 mil. Exatamente o que a gente calculou. Dólares. Então, tá bom. Então, letra B. O que temos na B? Eu esqueço que aqui não é o... Não tô no Google. Não tô abrindo um PDF no Google. Isso aqui é uma imagem. Quanto dinheiro em vendas a Novia precisa para ganhar um salário que exceda 80 mil? Ah, moça, pô, te acalma, cara. Não é pra tanto assim também, né, cara? 40, 25 já é muito. 40 já tá louco de bom. 80 mil já tá um exagero já. Que é um salário, um mês. Nossa, não precisa disso. Vamos lá, mas vamos lá. Se quer ganhar esse dinheiro, precisa ganhar. Então vamos dar um jeito de descobrir o quanto tu precisa trabalhar. E aqui ele tá falando que exceda esses 80 ou que seja de 80 mil. Não, com certeza vai ter que ser. Se a gente tá trabalhando com inequações, né? Não vai ser só 80 mil. Que exceda 80 mil. Então, acho que tem que ser maior. Cara, em vez de ficar com o saláriozinho que já tava bom. Não, tem que aumentar a coisa. Então, subtraindo 25 mil dos dois lados aí, eu vou ficar com 0,04 x. Isso tem que ser maior do que quem? 80 mil menos 25 mil dá 65. 55, né? Aí daria 60, 70, 80. 60, 55 mil então. Pronto, 55 mil, belezinha, belezinha. E agora? Agora é só dividir isso aqui por 0,04. E a gente usa a calculadora do jeito que o autor quer que a gente faça. 55 mil dividido por 0,04. 1.375.000 em vendas. Então, o X, o valor em vendas, tem que ser exceder, tem que ser mais do que 1.375.000 dólares. Que bom. Parabéns pra ela, hein? Tem que vender bastante. E agora? O que mais que tu quer de mim? Nossa, qual o dinheiro em vendas que é necessário para conseguir um salário de 80 mil? More than twice the money in sales. Que tu conseguir um salário de 40. Calma lá, vamos de novo. Qual é o dinheiro em vendas necessário para conseguir um salário de 80 mil a mais do que o dobro do dinheiro em vendas requerido para conseguir um salário de 40? Ganhar um salário de 80. Puta que... Qual é o dinheiro... Nossa, fazer tradução disso aqui foi o pior erro da minha vida, foi ter escolhido usar esse livro aqui, cara. E na verdade eu devia ter ido direto para funções e não ter passado por tudo isso. Qual é o dinheiro em vendas requerido para conseguir um salário de 80 mil? Ou melhor, é qual? Why is the money more, mais do que o dobro do dinheiro em vendas requerido para conseguir um salário de 40? Tu tem gabarito, né? Tem.
Why is the morning sun required to earn more than... Ele está perguntando se o dinheiro... eu poderia escrever isso, né? E traduzir. More than twice to the money. É mais do que o dobro. Acho que ele está perguntando se o dinheiro em vendas que tu precisa fazer para conseguir um salário de 80 é mais do que o dobro do que tu precisaria fazer para conseguir um salário de 40 mil. Para o salário de 40 mil tu teria que vender fazer vendas acima de 375 mil dólares. Para te conseguir um salário de 80 mil, tu teria que fazer uma venda no mês, né? As vendas, o total, tinham que passar de 1.375.000. Então tu tem que fazer 1 milhão a mais de dinheiro. Então C, sim, né? O valor em vendas, letra C, tu teria que vender 1 milhão a mais. Então sim, eu diria que eu acho que é isso, né? O quanto que é necessário. Why is the money? O porquê, não seria porquê, né? Olha aí o bocó, cara. Olha que estúpido. Ele diminui o zoom ainda que tu colocou ali, cara. Vamos lá. Eu vou fazer o que eu devia ter feito há 2 séculos atrás. Que é vir aqui, digitar um pedaço da pergunta e pedir pro coisa traduzir, ao invés de estar perdendo tempo tentando identificar as coisas. Por uma palavra, tu perde meia hora ali, tu não entende o que foi dito. Vai. Morning sauce. To earn. Earn é só isso. E-A-R-N. Salary. $80.000, pronto. More than twice. Sales required. Salary 40.000. Shift Enter, traduz. Vamos lá. Por que o dinheiro em vendas necessário para ganhar um salário de 80 mil é mais que o dobro do dinheiro em vendas necessário para ganhar um salário de 40 mil? Explicação. Geralmente, estruturas salariais baseadas em comissão, o salário é composto por uma parte fixa e uma parte variável. Comissão sobre vendas. Se o salário DR é 80 mil, aqui escreveu um monte de coisa, isso pode ocorrer porque a parte fixa do salário, se há um valor base garantido, o cálculo da comissão não é linear. A comissão decrescente, taxas de comissão podem diminuir conforme as vendas aumentam. Teto ou limites, pode haver um ajuste na fórmula de comissão. E no nosso caso aqui,
A explicação dele já, bom, já ajudou, né? Por quê? Então que o dinheiro é mais do que o dobro, né? Que tu precisa ali para ganhar o salário. Isso é ótimo. Sim, é mais do que o dobro. Mas por quê? Porque a gente tem uma parte fixa do salário, que seria os 25 mil dólares, e o resto aqui, aqui não é fixo, depende da quantidade de vendas. Então, tu vai ter, que nem tu vender 300 e vamos ver aqui, se tu vender 100 reais, 100 dólares, tá, em vendas, tu vai adicionar para o teu salário apenas 4 dólares, né? Tu tá ganhando 4% aqui, ó, de comissão para cada dólar vendido. Então, vender 100 dólares, tu ganha apenas 4 de volta e vai aumentar o teu salário apenas em 4 dólares no mês. Vender 200, vai ficar, tu vai ganhar 8 dólares a mais e assim por diante. Então, tu tem a tua parte fixa, mas aqui para te dobrar o valor que tu estaria ganhando, cara, tu vai ter que vender um terror de coisa até tu conseguir dobrar. Então, quanto que 375 dividido por 100, né? Seria na verdade, tu tá ganhando 4%, então tu dividiria isso por 100 e multiplica por 4. Multiplica esses 3.750 por 4. Vou pegar a calculadora aqui. Na verdade, vamos olhar para cá, né? A questão é interessante. Então a parte fixa do teu salário está aqui, 2.500, e a parte que varia é essa daí, né? Que é 0,04. Então vamos botar o S aqui, vamos olhar melhor para isso daí. Então vamos passar por cima. Por que tu precisa vender mais do que o dobro para conseguir dobrar o valor do teu salário de 40 mil para 80? Vamos lá. Primeiro porque tu tem uma parte fixa aqui e isso aqui só adiciona um pouquinho a cada venda que tu faça. Esse 0,04 aqui significa que tu tem o teu valor de venda ali que tu tem que fazer e desse valor tu tá ganhando apenas 4% dele. Então, tu estaria multiplicando isso, fazendo esse x aí vezes 4%. Deixa eu botar assim, 4% de x, vamos adicionar uma fórmula aqui que fica melhor. Então o que tu ganha com vendas eu vou botar por V. Isso é igual a 4%, bota aí, do valor das vendas que tu fizer. Legal? Quanto que 375 mil vai adicionar no teu salário? Se tu vender 375 mil dólares ali, quanto que é 4% disso? Vou pegar a calculadora. Então, cola aqui. Dividido por 100. A gente está fazendo primeiro essa parte, né? Dividido por 100 vezes 4. Então, se tu vender 375 mil para tua empresa, ela vai adicionar 15 mil no teu salário. Só isso a mais do teu salário. Ele foi de 25 para 40 mil. E aí tu quer ir para 80 mil, tu quer ganhar 80. Tu já ganha 25 fixo. Quanto que tu precisa adicionar no teu salário para chegar a 80 mil? Tu precisa adicionar 55 mil no teu salário. Veja que para te conseguir adicionar 15 mil a mais no valor que tu ganharia no mês, tu precisou vender 375 mil dólares. Fazer 375 mil dólares em venda. Para adicionar só 15 mil a mais no salário. Tu imagina o dinheiro que tu vai precisar fazer em vendas para adicionar os outros 55 mil aí. Então é por isso, tu ganha uma comissão, é baseado numa porcentagem do valor das vendas que tu tem. Por isso que tu vai ter que vender muito mais até conseguir chegar nos 80 mil. Justamente para essa comissãozinha pequena aí. De 4%, que não é pequena, hein? 4%, isso aqui é só numa questão
muito linda dessas de livro de matemática mesmo aparecer que tu vai ganhar 4% aí nas vendas. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Quem vai, talvez se tu for o filho do dono, aí tudo bem, aí tu ganha mesmo, 4%. Mas é isso, tá aí a explicação. Por isso que tu precisa fazer uma venda o que é o dobro, um pouco mais que o dobro do que tu vendeu antes para conseguir passar de 40 mil para 80 mil o teu salário. Que é baseado nisso daqui, ó, tu ganha 4% em cima do valor total das vendas que tu fez. E é isso, é isso. Estamos felizes com essa resposta? Não tanto, né? Tem como explicar isso de uma maneira mais agradável, mas eu não consigo. E se eu não consigo, a gente tem que seguir a vida, né? E não é pra cá que a gente segue a vida aqui. Então acabou essa página e a gente vai pra próxima. E ainda não acabou as questões. Aqui acabam as questões. Na 80. E ainda continuam as perguntas aqui, hein? Deixa eu só ver que horas são. 2 horas e 7 minutos. Aí tá quase batendo 2 horas aí de vídeo. Poxa. Essa daqui não tem gabarito. Maravilhosa. Vamos fazer essa daqui. Depois a gente para e no próximo vídeo continua a partir das 55. E o que ele tem aqui? Exercícios misturados. Tá bom. O que significa um exercício misturado? Aqui tu tem uma inequação simples, tá? O que é um exercício misturado, cara? É um exercício misturado. Vai saber o que isso significa na cabeça do autor, mas pra mim é a mesma porcaria de sempre que a gente vem fazendo. E não porcaria porque a questão é porcaria, mas só por falar, sabe? Só pra desdenhar um pouco das coisas. O que não significa que elas não sejam importantes, que não significa que tu não tenha que aprender. Então tá, 54, que se eu já tivesse começado a fazer, a gente já estaria na metade dela, né? Mas não, cara, não começa. Vamos lá então. Ah, tem a resposta daquela questão ali. Tem a resposta 53, né? A base do salário continua sendo a mesma. Ele aumenta como se for por uma comissão. Tá bom. É isso? Essa é a tua explicação? A base salarial continua sendo a mesma e o que aumenta ele vai ser a comissão. Tá. Tá bom. O GPT conseguiu fazer. O GPT não, o DeepSeek deu uma explicação melhor do que a tua. Lamento, rapaz. Você foi superado. A quantidade de dinheiro em savings numa conta depende do principal interesse, tá, que seria os juros, e do tempo que o dinheiro fica lá. Tempo em anos, que seria o T aqui, que o dinheiro fica investido. A equação A é A igual a P, que seria o principal que tu colocou, mais essa partezinha que é os juros que tu vai ganhar, né? Que calcula a quantidade de juros que tu ganharia. Mostra a relação entre as variáveis. Então vamos copiar que a gente vai precisar disso aqui. AP mais PRT, ou talvez não precise. Não, talvez precise sim. A igual a P mais PRT. E aqui, esse P. Muito bem. O que mais? Mostra a relação entre as variáveis para uma conta que está rendendo a juros simples. Um investidor depositou $5.000. Pra que isso daqui, cara? Aonde que isso tem utilidade? Aonde que essa jossa é útil, cara? 6 mais um meio, poxa, 6,5. Por que tu não pode escrever 6,5? Ou deixa tudo numa fração só?
Não, 6 mais um meio. Vamos representar assim, que assim é bom. Tá bom, então. 5.000 é o P dele, né? O principal. Então vamos anotar aqui os valores. Na verdade, tem que ver o que ele quer que a gente faça primeiro. Quantos anos ele precisa esperar para que o investimento exceda 10.000? Arredonde para o valor mais próximo de ano, tá? Então tá, vamos lá, o meu P, então a gente tem que anotar as coisas. Vamos lá, botar aqui o A, o meu principal é 5.000. Legal, o que mais que eu sei? O T eu não sei, né? Aqui ele vai fazer a pergunta, então a taxa de juros é de 6,5%, a juros simples. Esse 6,16 é 6 mais 1,5, e a gente vai usar R igual a 6,5. Eu não vou perder tempo aqui com essas coisas. Então é 6,5% ao ano. A minha taxa. E não é aqui que eu quero. Aqui eu não tenho. Porcentagem eu tenho que colocar no próprio teclado, né? O que eu estou procurando ali. Então 6,5%. O T ele vai dar, né? Justamente pela pergunta. Na verdade é o que ele quer saber. Né? Que ele vai dar esse valor. Ele quer saber quando é que vai ser o tempo. Na conta. Tá, e ele já entregou a fórmula pronta pra gente aqui, que é 5.000 mais 5.000 vezes 0,6. Que? Mas é por cento, né? Tá, então tá certo. Isso aqui é por. Não, claro, tá certíssimo, né? 6,5%, que significa que é 6,5 dividido por 100. Então, não tá errado. Esse símbolo aqui é a mesma coisa que dividido por 100. Eu poderia trocar e escrever dessa forma aqui. Assim é equivalente a escrever por cento, né? Tanto faz como tanto fez. Então fica desse jeito mesmo. E a gente vai copiar porque ele já entrega pra gente o valor. O A é 5.000 mais 5.000 vezes. Aí ele fez a divisão, né? 0,065, que é o 6%, 6,5%, desculpa, vezes o T. Então fica desse jeito, 0,065%. E ele pergunta quanto tempo vai demorar para o investimento passar aqui os 10.000 dólares. Em anos, né? Em anos. Então, esse valor aqui de 5 mais 5.000 aqui, vezes T, isso aqui tem que ser maior do que 10.000. Muito bem. Então, primeira coisa, eu mantenho você, 5.000 aqui. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, olha só, vamos copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Divido tudo por 5.000. Então 5.000 dividido por 5.000 dá 1. 5.000 dividido por 5.000 aqui nessa outra parcela dá 1 também. Aqui 10.000 dividido por 5.000 dá 2. E a gente já dá uma simplificada bem agradável nas coisas, né? E 1 vezes isso daqui vai resultar só nessa parte. Agora, se tu olhar bem, qual que seria o próximo passo que eu tomaria aqui? É subtrair um dos dois lados aqui dessa desigualdade. Então vou ficar só com 0,065t, que tem que ser maior do que 2 menos 1, que vai dar 1. Né? Então, no final das contas é isso. E a gente já pode tirar esses parênteses daqui. E agora basta dividir 1 por esse número aqui. E eu vou sair com t, que tem que ser maior que essa alguma coisa aí. Calculadora, 1 dividido por 0,065
O que vai dar isso aí? 15,38. Vamos copiar só esses dois números após a vírgula. Então, se é para arredondar isso para o ano mais próximo, isso aqui ficaria 15, né? Então t tem que ser maior do que 15 anos. Logo, o tempo tem que ser igual a 16 anos. Isso tem que ser maior. É a única coisa que eu posso pensar é isso. T igual a 16 anos. Para ele conseguir um valor acima de 10 mil dólares aí. Ctrl B para nós salvar. Gnose salvas. Ctrl B. Não é Ctrl B, agora é só o B. Só o B. Pronto. Tem mais alguma coisa? Não. Então vamos copiar isso daqui. Vamos pedir pro Gemini isolar o T para nós, para a gente garantir que fez as contas certas, já que não tem um gabarito. Então, vamos lá. Gemini não, né? Quando eu tava usando o Gemini, eu ficava falando chat GPT. Agora que eu tô usando o DeepSeek, eu fico falando Gemini. Isso é um problema mental bem grande, né, cara? Isole T. E antes que alguém venha, mas você fica falando isso porque você sabe que tem pessoas que têm remédio. Eu tenho. Tomo remédio todo santo dia. Então, estou falando de mim mesmo. Estou no meu lugar de fala e não estou ofendendo ninguém e não ofendo ninguém. No dia a dia, assim. Ó, o que ele está fazendo? 200 sobre 13. Né? O T tem que ser menor. Peraí. Tá, ele chegou no 15,38 aí, que foi o que a gente chegou. Então quando eu falo essas coisas, eu não tô... Se eu ver a outra pessoa que tem os mesmos problemas do que eu não vou ficar zoando a pessoa nem ofendendo. Eu nunca fiz isso. Não vai ser nessa vida que isso vai acontecer. Mas aqui, né, essas coisas de falar, nossa, sou retardado, e daí chega alguém gritando e fala, você não pode falar, porque tem pessoas que sofrem. Eu não sei de nada, cara. Eu sofro também. E então eu me sinto muito feliz de usar essa palavra. E fodam-se os outros. A vida, ela não é a coisa mais agradável do mundo para todo mundo. É melhor de se acostumar com os probleminhas. São pequenas palavras que às vezes a pessoa usa e nem tem intenção de ofender ninguém, assim, só tá usando, só uso, né? E é o que eu faço. Na verdade, é necessário xingar de vez em quando pra te se desestressar um pouco. E aí se tu começar a dizer que nenhuma palavra é permitida, né? Tu não pode falar mais nada, aí vai terminar tudo em guerra mesmo. A gente precisa aliviar a tensão de algum jeito. E eu alivio falando algumas besteiras eventualmente. Mas nada mais do que isso. Quantos anos a gente levaria para fazer o investimento passar de 15 mil? Exceder 15 mil. Olha, é complicado. Tu coloca 5 mil ali e tem que esperar 16 anos para te fazer esse valor subir para 10 mil. E agora tu quer exceder 15 mil reais, 15 mil dólares, poxa. Vai demorar um tempo, é só o que eu tenho para dizer. Vai demorar um tempo bem grande. Então vamos lá. A gente tem que determinar quanto é esse tempo, né? Então copia você pra cá. Cola aqui. Aqui vai dar 15 mil que ele quer agora, né? Ninguém se contenta com nada hoje em dia. Acho que o ser humano nunca se contentou com nada. Em tempo nenhum, né? Então... Pois é.
dividindo tudo por 5.000, aqui vai dar 1, aqui também vai dar 1. E obviamente isso aqui, esse parênteses aqui vai-se embora. 15.000 dividido por 5.000, isso aqui é 3. Então agora eu vou ficar com, subtraindo 1 dos dois lados aí, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 3 menos 1 que dá 2 e assim por diante. Assim por diante, beleza. Então é isso, só fazer 2 dividido por 0,65t e arredondar para o ano mais próximo. Então t vai ter que ser maior do que alguma coisa, e essa alguma coisa vai ser o quê? Vai ser 2 dividido por 0,65. E isso vai dar o quê? 30,76. Então, 31 anos aí é o que a gente tem. T tem que ser igual a 31 anos pelo menos. E aí, se tu quiser que eu arredonde isso daqui e falar, poxa, T tem que ser maior do que aqui fazer arredondamento, ia ficar 31. Talvez eu deva fazer isso, né? Então 30,76, se tu fizesse o arredondamento, ia para 31, tá? Porque o 7 aqui tá maior do que 5, logo arredondando vai ficar 31 anos aí. Então o tempo tem que ser pelo menos 32, tá? Ou a gente só deixa assim, né? Quando não tem certeza das coisas, deixa desse jeito. T tem que ser maior do que 31 anos, né? Muito bonitinho, muito legal. Ctrl B e fica por isso. E não temos gabarito dessa? Não. Então, paciência, meus amiguinhos. O que a gente vai fazer nas próximas? Muitas contas com a calculadora. Muitas contas com a calculadora e depois exercícios que são mais do mesmo. Nada muito elaborado aqui. Então, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra por aí. Até mais.